Boa noite, alunos de todos os polos. Hoje nós chegamos na nossa última aula. Espero que tenha sido tão bem para vocês quanto foi para nós dois aqui, poder contribuir com vocês, transmitindo esse conhecimento sobre a parte de interação humano-computador. Vamos à aula de hoje, que nós vamos ter prova daqui a pouco, e o nosso conteúdo da disciplina é relativamente grande. Então vamos tentar fazer uma síntese dessas nossas três aulas e trazer para vocês esse resumo em preparação para a prova de vocês. Professora Sabrina, dê umas boas-vindas aos nossos alunos. Boa noite, alunos e tutores, sejam bem-vindos à nossa última aula, aula de revisão. Prestem bastante atenção, porque no próximo tempo vai ter prova de duas disciplinas diferentes e é importante que vocês prestem muita atenção na aula, porque ela vai ajudar vocês a fazerem a prova. Isso aí, concentração e vamos em frente. O objetivo da aula hoje é fazer uma revisão de todos os conceitos que nós já tivemos. Então vamos lá. O objetivo da aula: quando nós começamos a falar sobre a interação humano-computador, nós falamos que o principal objetivo de se estudar essa área é poder fazer com que as interfaces que nós usamos, nós desenvolvemos, produzimos para os nossos usuários, estejam compatíveis com o que os nossos usuários desejam usar. Então é esse o nosso foco. Vamos lá. O objetivo então é aplicar a interação humano-computador, permitindo que essas informações, produtos, soluções, elas cheguem adequadamente aos clientes, usuários, considerando os seus interesses particulares. Então sempre a gente vai se preocupar em afinar o projeto da interface com os interesses dos nossos usuários, dos nossos clientes. O estudo dessa interação humano-computador, ela possibilita que os desenvolvedores, eles ajustem os projetos para que fiquem mais atrativos. Então, estudar essa área de interação permite que vocês olhem, que vocês apreciem e entendam melhor a dinâmica de se definir as interfaces. A motivação para se estudar, então, é que a gente observa que em muitos sites por aí, as interfaces são muito ruins, elas são custosas, muito onerosas e difíceis de serem aprendidas. E aí os nossos usuários, eles têm dificuldade. E nós, da área de informática, nós geralmente colocamos a culpa por culpa do usuário, mas na verdade o problema é que são projetos mal elaborados, projetos que são mal definidos. Então essa daqui é a visão mais apropriada para o problema das interfaces e de uso dos computadores. Nós vimos duas abordagens, né? Uma delas é a questão do foco no sistema, que é a abordagem tradicional. Na abordagem tradicional, as pessoas têm uma visão tradicional da computação, o desenvolvimento dessas interfaces, elas são baseadas apenas na definição dos requisitos funcionais. O usuário, quando ele é envolvido apenas no final do processo todo. E aí a coisa já está feita e já não tem mais como voltar atrás em muitas situações. Tem-se pouca preocupação com a usabilidade, se preocupa mais com a funcionalidade do software, ou seja, dos requisitos funcionais. A especificação dos requisitos, eles focam mais nas técnicas do que no usuário final. Essa é a visão tradicional das abordagens. Quando a gente começa a focar no usuário, as coisas mudam de orientação. A definição das interfaces procura mais se preocupar com as necessidades, com as capacidades e até as limitações dos usuários finais. O desenvolvimento dessas interfaces visam sempre as tarefas dos usuários. A definição delas é totalmente desenvolvido, voltado para as características do grupo de usuários.
Observa-se também que existe um destaque, uma preocupação, um foco no conhecimento, na cultura e no contexto do usuário final. Então aí, as duas abordagens, elas existem, mas a que a gente procura dar maior foco é em relação à preocupação com o usuário. Cadê? Aí. E por que a gente se preocupa? A gente se preocupa com essas situações de definir interfaces práticas, usáveis, fáceis de serem utilizadas, porque a gente encontra muitos usuários insatisfeitos, frustrados, estressados com sistemas mal projetados. Às vezes o sistema internamente, muitas vezes eles resolvem o problema do usuário, do cliente, mas quando vai colocar na forma de usar, na forma de operar, aí a coisa fica muito difícil. E aí quem vai usar realmente é o usuário, né? A gente tem que definir as coisas para que ele possa usar com facilidade. O usuário não consegue realizar essas operações de negócio por falta de entendimento ou um outro motivo relacionado à usabilidade dos sistemas. A qualidade, lembrem bem, tá? A qualidade da interface, ela determina a receptividade do usuário em relação ao software que você está fazendo. Perfeito? Professora Sabrina, a senhora gostaria de falar alguma coisa sobre as abordagens? É importante que os alunos prestem atenção que existem dois focos diferentes. Um é sobre como o sistema funciona, que é o foco no sistema, e o outro é como ele deve ser utilizado. Tá? São duas abordagens diferentes. Normalmente, quando nós desenvolvemos sistema, a gente acaba se preocupando muito com as funcionalidades do sistema, porque a gente se preocupa se o sistema vai dar erro, se ele está salvando corretamente no banco de dados, se o campo de CPF está recebendo só números, e a gente acaba esquecendo se esse sistema ele está sendo facilmente utilizado pelo usuário, se o usuário está conseguindo compreender o uso desse sistema. Como somos nós que estamos desenvolvendo, para nós está tudo muito óbvio, né? No entanto, para o usuário, às vezes, não está nada óbvio. Perfeito. É isso que acontece, tá? A gente não está descartando, né, professora Sabrina? A gente não está descartando uma situação. Exato. Nem outra. As duas têm que trabalhar de forma colaborativa. Tanto a estrutura interna do sistema tem que ser robusta e atender aos requisitos funcionais, quanto a parte visual, a comunicação com o usuário, ela tem que existir de forma agradável. Por isso que a gente pediu para vocês, num dos exercícios, ir lá e testar interfaces de jogos, porque os jogos eles são extremamente fáceis de entreter, de prender a atenção da gente. Vamos adiante. E é exatamente isso daqui. Para o usuário, para os nossos usuários, para o cliente, o que importa é aquela interface. O que nós temos aqui é uma tela onde tem um monte de tela. Para o usuário, aquilo é o sistema. Ele não tem a menor ideia que por trás você vai ter um banco de dados, você vai ter um servidor web, você vai ter uma infraestrutura de rede, um servidor de DNS, um servidor de HTTP. Para ele aquilo lá não importa. O que importa é aquela parte visual. Então, para o usuário, o sistema é a interface que se apresenta para ele. Bom, agora vamos ver os três requisitos básicos da interface, né? A interface ser útil, ser utilizável e ser ubíqua, ou seja, ser útil. Tem função clara, bem definida e apropriada para as funcionalidades que são definidas. Ser utilizável. O usuário deve ser capaz de encontrar e executar as funções esperadas, sem grandes dificuldades. E ser ubíqua. O seu uso deve ser transparente e intuitivo para o usuário. Ele não precisa ficar pensando muita coisa para poder utilizar. Então a padronização nesses casos ele é extremamente útil.
Bom, agora, continuando a revisão na nossa aula, nós tratamos também, logo na primeira ou segunda aula, a questão das áreas que colaboram para a gente poder ter uma noção mais clara de como as pessoas utilizam e entendem as interfaces humano-computador. Então, são essas áreas aqui. A psicologia, que ela lida com o entendimento do comportamento humano, a percepção, a cognição e outros aspectos relacionados à pessoa humana. O design gráfico, que aborda as possibilidades e habilidades estéticas como fatores chaves, uma vez que uma boa apresentação, ela traz satisfação para quem utiliza a interface. Questões de ergonomia, que relaciona com aspectos físicos de adaptação das máquinas para o uso humano. A linguística, que envolve as linguagens formais usadas na especificação de diálogos. E a sociologia. A sociologia que se preocupa com o impacto dos sistemas dentro de uma estrutura da sociedade. Então, basicamente, são essas principais áreas: a psicologia, o design gráfico, a ergonomia, a linguística e a sociologia. Cada uma delas tem as suas características peculiares. Nós nunca devemos esquecer nenhuma delas, tá? Todas elas a gente tem que olhar para a interface que a gente define e tratar cada uma delas. No aspecto da ergonomia, geralmente ela é estudada sob o ponto de vista da qualidade do trabalho. Então ela se preocupa com o conforto físico do usuário, trata móveis, utensílios e equipamentos. Nesse sentido, professora Sabrina, a senhora gostaria de abordar alguma coisa? Então, no caso de ergonomia, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de teclado ergonômico, já devem ter ouvido falar de tesoura ergonômica, né, que ela se adequa melhor à sua mão e fica mais fácil, machuca menos. A ideia dessa ergonomia voltada para o ambiente do nosso sistema é que ele seja mais fácil do uso do usuário. Por exemplo, de que lado vai ficar o menu, onde deve ser colocada a imagem para chamar mais a atenção do usuário, que cores você vai utilizar para que o usuário não fique estressado no uso do teu sistema, ou então que cores você vai utilizar para chamar mais a atenção dele. Então a gente volta para esses aspectos dentro da ergonomia em IHC. Eu sou particularmente apaixonado por ergonomia. Há muito tempo atrás eu já usava uns teclados ergonômicos, mouse ergonômico. Eu acho que esses móveis que a gente utiliza no dia a dia da informática, eles são totalmente inadequados para o nosso perfil. Tá? Eles fazem móveis para pessoas lá da Alemanha que tem 1,80 m, 1,90 m, e o nosso perfil normal não é esse. E a gente senta, fica todo desconfortável, com dor nas costas, depois vem ler, vem doença de trabalho e coisa assim. Mas vamos voltar aqui à questão da ergonomia, tá? Então a ergonomia ela trata desse conforto físico do usuário. É uma disciplina científica, tá, que envolve teoria, princípios e métodos, como toda a área científica. Para a IHC, essa ideia da ergonomia, ela se refere a estudar como construir interfaces mais confortáveis para o usuário de sistemas computacionais, mais fáceis de usar, mais confortáveis, mais distribuídas. O que se preocupa com isso daí? A aproximação com a IHC, a aproximação entre o homem e o computador como uma entidade estanque, e o homem, o computador que tem todo lá um repositório de dados, todas as informações, e o homem que vai utilizar desses recursos. A ergonomia, então, ela procura evitar problemas de fadiga, lesões, doenças. Aquela coisa de você ficar clicando 3 vezes para poder chegar numa certa página, ou para você fazer um processo de inclusão de informações, você ficar tendo que navegar em diversas telas. Às vezes você precisa trabalhar com 3 sistemas ao mesmo tempo para obter o mesmo resultado. Isso tudo está relacionado à ergonomia. Estuda-se também
o uso, a curva de aprendizagem, a facilidade com que se aprende a usar uma determinada interface e a satisfação do usuário, o gosto, o prazer do usuário em utilizar a interface. Procura-se também melhorar o desempenho, a qualidade do trabalho e a produtividade. Bom, a ergonomia de software, ela se preocupa, ela trabalha com 3 princípios. O princípio da utilidade, que pergunta-se, né? O produto atende às necessidades funcionais e operacionais? É o princípio da utilidade. Atende aos princípios, às necessidades funcionais e operacionais. O princípio da usabilidade. É fácil de usar? E ainda da utilizabilidade. É fácil de aprender a usar? Então, quando a gente começa a definir que o software vai rodar numa plataforma Linux e as pessoas no ambiente de trabalho não entendem muito de Linux, isso daí pode comprometer a utilizabilidade do nosso sistema. Práticas que norteiam os projetos de interface. A visibilidade, ou seja, os itens devem estar visíveis, mensagens do sistema, as mensagens elas devem estar bem elaboradas, contextualizadas, com vocabulário apropriado, a personalização, o usuário ele pode personalizar conforme seu gosto e necessidade, a acessibilidade, que é aquela regra dos 3 cliques, né? A regra dos 3 cliques, lá ela fala que o usuário ele não pode demorar mais que 3 cliques para poder chegar onde ele quer, tá? A gente está fazendo essa revisão aqui, tá? Então a gente vai passar um pouquinho mais, sem se aprofundar muito, tá? Mas só lembrando desses conceitos. Isso é extremamente importante. A questão da consistência, que traz a coerência nas interfaces, a facilidade de uso, isso é extremamente importante, que define quão fácil a interface é fácil de ser utilizada, sem grandes dificuldades ou problemas. O usuário consegue realmente chegar e já começar a utilizar o software, isso é essencial. Correção de erros, os erros eles são bem descritos, né? O usuário ele tem a capacidade, a mensagem de erro tem capacidade de dar ao usuário a possibilidade dele se desfazer de erros, aquele caso lá do Ctrl+Z que tem na maioria dos softwares hoje em dia. A controlabilidade, o usuário ele consegue controlar as operações do sistema, as ações. Então aqui tem, deseja finalizar esse processo, sim ou não. Quer dizer, não terminou de uma vez, ainda está perguntando se quer terminar. Deseja salvar as alterações no documento, antes de fechar o Microsoft Office ele está perguntando, tá? E aí o usuário ele tem esse controle. Os significados, cuidados com símbolos, abreviações, códigos, etc. Lembre quando a gente está acostumado, começa a se acostumar a trabalhar com chat, é que a gente começa a colocar aquelas carinhas, né? Em um documento oficial a gente não coloca aquilo. Numa tela de computador, a gente raramente coloca uma coisa dessa, a não ser que esteja um segmento, alguma coisa bem definida. Então a linguagem ela é importante ser definida e adaptada, ajustada para o ambiente que a gente está trabalhando. Questão de segurança. Procura-se prover opções de segurança, versatilidade, aproveitamento de interfaces lógicas, opções, flexibilidade, fazer a mesma coisa de formas diferentes. Aí o usuário ele tem diversas formas de chegar ao mesmo resultado. Intuitividade, isso daqui é uma meta, né? Quando a gente constrói interfaces intuitivas, a gente não precisa explicar, elas são autoexplicáveis. Não precisa de treinamento, não precisa de muita coisa. Colocou lá, o usuário já sabe por onde caminhar. Feedback imediato. Informar que a ação foi iniciada ou completada. Ações demoradas devem ser informadas ao usuário. Olha, esse download aqui ele vai demorar 2 horas.
legibilidade, padronização de títulos, rótulos, distribuição de elementos textuais na tela, linguagem, contraste de cores, caixa alta e etc. Quanto mais padronizado, melhor para o usuário se adaptar ao ambiente. Ainda mais no ambiente corporativo, onde você tem um monte de tipos de software. Até mesmo na área normal, quando você começa a trazer elementos que as pessoas estão habituadas a tratar, no ambiente da internet, por exemplo, se você vai fazer um site de notícias, por exemplo, se você trouxer elementos que todo mundo já conhece, eles ficam mais habituados a utilizar o seu site. Presteza, oferecer informações que indiquem a interação. Densidade informacional, remover elementos que não têm relação com a tarefa que está sendo executada. Coloquem só na tela aquilo que a pessoa vai utilizar, aquilo que ela realmente vai trabalhar. Agrupamento por localização e por formato. Agrupar itens na tela, agrupar itens semelhantes. Coloquem seções, divisões, que fiquem claras. E mais adiante, durante as nossas aulas, a gente percebeu que o uso de cores, eles servem também para definir esses itens semelhantes. Concisão, simplicidade e objetividade no projeto e nas mensagens. Eficácia e eficiência. A interface deve fazer corretamente o que é esperado dela. Fazer o certo e melhor, economizando recursos. Deve ser considerado também a experiência do usuário. Cada usuário, cada grupo de usuários, eles têm níveis de experiência diferenciada e você pode utilizar isso para melhorar o desempenho da sua interface. Mensagens de erro. As mensagens elas devem ser objetivas e claras, direcionando, norteando o usuário e auxiliando ele, olha só, auxiliando ele no aprendizado de como funciona o sistema. Proteção contra erros. O sistema deve detectar erros do usuário o mais brevemente possível. Em alguns sites que a gente tem, às vezes está cadastrando senha, conforme você vai cadastrando a senha, ele vai falando se a senha é forte, se a senha é fraca, se a senha tem os caracteres necessários, se está faltando uma letra, um número, para poder preencher os requisitos de complexidade da senha. Aqui tem uns estilos de diálogo que a gente vai ver. Esse daqui é um estilo a caractere, tá? Linguagem de log ou comandos, é um estilo não gráfico, é um estilo a caractere. Aqui a gente vai ver uma série de interfaces gráficas, tá? Com diversos modelos, né? O pop-up, caixa de diálogo, radio button, múltipla seleção, menus, ícones, tá? Isso tudo a interface gráfica ela permite. E ainda tem outros estilos, né? A gente pode definir. Hoje em dia é muito comum a gente ver equipamentos e interfaces que usam touchscreen. Algumas interfaces que utilizam reconhecimento de voz, como foi o exemplo que a professora Sabrina deu em sala de aula, né, ligando através do Google Now, falando, olha, liga para o Sidney. Ele automaticamente reconheceu e foi tentar ligar para mim, né? Só que eu estava em aula, não posso atender telefone. Processamento de linguagem natural, também tem essas situações de processamento de linguagem natural e realidade virtual. Aqui alguns tipos de interface, interfaces a caractere, observem, ó, caractere, tá? Com a letra C, interfaces a caractere, interfaces gráficas, começando com a letra G, de gráfico. Interfaces baseadas em pendrive, pen, que é caneta, tá? Essa que eu uso aqui é uma caneta, então baseadas no... Deixa eu apagar aqui para ficar mais legalzinho. Pronto, apagou tudo. Então vamos aqui, o G de gráfico,
o P de pendrive. E por final, a realidade virtual. Existe uma interface aí, eu não lembro qual é o nome agora, mas cria-se um mundo virtual, a pessoa entra, fica passeando no mundo virtual. Isso daí há uns 3 anos atrás, até que foi em moda, mas eu acho que era muito complexo, o seu ambiente era muito pesado, muito carregado, acho que foi descontinuado, aqueles mundos virtuais. Mas vamos continuar aqui. Tá, projetar interfaces, tratando agora de percepção, né? Cognição, mecanismos da percepção. Projetar e desenvolver interfaces, conhecendo e respeitando as diversas habilidades e limitações da mente humana. Quanto mais a gente conhece como é que as pessoas se comportam, o pensamento das pessoas, mais fácil a gente consegue definir objetos e elementos que são segmentados para aquele grupo de pessoas, para aquele grupo de usuários. Então é importante a gente conhecer o aspecto cognitivo do ser humano. Então o objetivo é conhecer e adquirir conhecimento. Bom, aqui tem algumas coisas sobre os processos cognitivos e eu vou pedir para a professora Sabrina explanar um pouco sobre esses aspectos da cognição. Então, o que é a cognição? A cognição, ela estuda sobre como nós aprendemos. Então, primeiro, como nós percebemos o mundo, como são as nossas experiências, como nós pegamos isso e conseguimos, através do processo da nossa memória, né, aprendemos e finalmente a gente armazena isso dentro do nosso cérebro, através do processo de memorização. Isso daí, futuramente, vai servir para a gente como conhecimento. Conhecimento prévio, quando uma nova informação for adquirida, quando uma nova experiência for adquirida. Essa experiência vai passar por um processo de análise juntamente com esse conhecimento anterior e vai gerar um novo conhecimento. E assim sucessivamente. Sempre que a gente adquire uma nova experiência ou uma nova informação, isso vai se juntar aos conhecimentos anteriores que nós temos e vai gerar um novo conhecimento, que nem é igual ao anterior e nem é igual àquele que a gente acabou de assimilar. Perfeito. Então, quanto mais a gente conhece, mais capacidade a gente tem de se adaptar ao mundo moderno e também de direcionar resultados. A cognição no ser humano, ela se baseia nesses 3 princípios. Pela percepção do mundo que nós temos consciência, através da nossa aprendizagem que a gente consegue no dia a dia e através dos recursos de memória que nós já temos das nossas experiências passadas. Muito obrigado, professora Sabrina. Muito obrigado. E aí, a cognição depende de alguns fatores, tá? Depende de objetivos claros e definidos, senão a gente não aprende, a gente fica em dúvida. Se a informação que nós precisamos está clara e se a informação ela é bem apresentada, se a atenção está focada, se a atenção está dividida e se ela é seletiva, tá? De qualquer forma, sempre tratando de cognição, a atenção ela deve ser dirigida, tá? Então a gente tem que fazer interfaces onde o usuário possa focar no conteúdo. As informações elas estejam segregadas, estejam bem definidas e seletivas. Seletivas em que sentido? Elas estejam bem quadradas, bem agrupadas nos grupos que as representam. Então, se a gente tem, digamos, um site de notícias, um bloco lá que fala sobre, se tem um grupo de notícias que fala sobre política, então vai ter lá, por exemplo, uma área bem específica sobre política. Se tem um grupo de notícias que falam sobre futebol, vai ter um grupo de notícias lá específico sobre futebol. Se tem um grupo de notícias que fala sobre ciência, vai ter um grupo lá bem definido, de repente com um bloco, um quadrado, um retângulo, indicando que aqueles tipos de informação tratam daquela área específica. Bom, esse daqui é o mapa geral, tá? Então a gente tem um mapa cognitivo geral, a gente tem um objeto aqui, no caso é uma rosa, tá? Ela é captada pelos nossos sentidos,
pelos nossos sensores, geralmente visual no caso, né, se é uma rosa, e a gente observa essas características aqui dela. Tá? Cor, textura, tamanho, formato. Essas informações aqui, elas vão para o nosso cérebro através dos nossos sentidos. Elas estimulam as nossas estruturas corticais e vão para a nossa memória através de processos de interpretação, de integração dessas características ao que nós já conhecemos, e ele vai fazer parte de um novo grupo de memória. A gente vai categorizar, a gente vai definir a atenção, vai tentar identificar o que é aquilo e trabalhar isso com raciocínio, utilizando linguagem, e aí, a partir da ação, a gente tem uma reação. Então, a gente tem aqui um grupo de processos perceptivos, que é o momento em que a gente percebe o que está acontecendo no mundo externo, e o processo cognitivo, quando a gente pega e traz para a nossa mente a representação daquilo que está sendo observado. A partir de quando ele é processado e trazido para dentro da nossa compreensão, ele fica lá dentro da nossa memória. E aí nós podemos oferecer respostas a novos estímulos que possam surgir. Os modelos mentais a gente trabalha muito para trazer uma representatividade maior, dar uma significância maior nas interfaces. Então ela se refere a representações que são criadas a partir de uma realidade percebida por quem criou. Então cada pessoa ela tem um modelo mental próprio. Os modelos mentais, eles se categorizam em dois grupos, os funcionais e os estruturais. Os funcionais trata de informações simples que permitem a operação de um dispositivo ou de um objeto. É bem prático, né? Trata de como tratar esses objetos. As questões estruturais, elas vão além da informação. Tá? Elas falam sobre a forma de operação, elas falam também sobre o funcionamento interno do conhecimento dos objetos. Então em questão de modelos mentais, temos duas categorizações, os funcionais e os estruturais. Bom, essas questões de tratar a interface com modelos mentais trata mais ou menos dessa situação aqui, tá? Um dos maiores problemas que nós temos ao desenvolver projetos envolve a interação entre homem e a máquina, é o fato de que o programador do sistema possui um modelo mental estruturado. Observem, um modelo mental estruturado. Enquanto usuário, ele precisa apenas de um modelo mental funcional. O que isso quer dizer? Isso significa que quando nós técnicos, eu estou me incluindo, tá? Nós técnicos, nós pensamos em modelar um sistema, nós pensamos em um monte de requisitos, em um monte de características internas ao sistema. Mas geralmente nós não nos preocupamos muito, não nos aprofundamos com o que tem mais de importância para o usuário. E é isso que nós temos que observar quando tratamos da interface, da interação humano-computador. Como é que a gente consegue criar interfaces atrativas? E aí a gente estuda esses modelos, né? Então o modelo mental funcional é aquele do nosso usuário. E o modelo mental estrutural é o modelo o nosso modelo mental, que pensa nas coisas tudo organizado, tudo estruturado, nós desenvolvedores. Algumas coisas sobre a memória, né? É importante a gente ter uma noção sobre a memória. A memória é uma função cerebral que retém informações. Então, como a professora Sabrina estava falando, a gente quando observa um objeto, esse objeto ele é atraído para a nossa mente, a gente capta esse objeto pela nossa visão e ele vai
não vou entrar aqui em alguns detalhes de como funciona o cérebro, tá? Mas essa imagem, ela vai para dentro da nossa mente e ela é comparada com uma série de outros elementos que já existem lá. Então, se a gente vê uma flor ou alguma coisa que se pareça com uma flor, a gente vai querer comparar essa coisa nova com uma flor. E aí a gente vai trazer um novo elemento para a nossa mente. Então a mente, tá? A função cerebral, ela retém essas informações. Retém informações com um monte de características ligadas ao objeto que a gente está observando naquele instante. E essa memória, ela está ligada ao processo de aprendizado, tá? Todas as coisas que a gente aprende estão relacionadas com a memória. Para nós memorizarmos, nós precisamos de tempo, de espaço, de habilidades mecânicas e intelectuais. E aqui está, né, que nós lembramos de 90% do que nós dizemos quando nós fazemos algo. É por isso que eu comentei com vocês que quando a gente está numa discoteca, né, a gente está lá naquele agito todo, na danceteria, a gente tem uma facilidade muito grande de memorizar tudo. Mas quando a gente está em sala de aula ali, só a gente e o livro, a gente não está ouvindo nada, a gente só está concentrando, é a visão nossa que está ali. Então, os nossos sentidos, eles estão muito mais focados. Então, quando nós fazemos alguma coisa, nós lembramos muito mais facilmente. Voltando aqui, né, a questão do processo de memorização, ocorre um estímulo externo. Vamos pensar assim, o nosso usuário, né, ele vê uma figurinha lá na tela, aquele é um estímulo externo para ele. Então, a partir de quando ele vê aquela figurinha, aquela imagem, ele observa aquela imagem, aquela informação vai para a memória temporária, ele vai passar por um processo de resgate do conhecimento que ele já tem sobre aquilo lá, e ele vai olhar, então, e essa figurinha aí significa, vamos pensar um ícone de confirmar, aquele ícone lá, ele vai resgatar e falar, opa, esse ícone aí significa confirmar, então eu vou clicar ali para confirmar a operação. Para isso daí, ele traz elementos, ele utiliza elementos da memória semi-permanente e da memória permanente. Aquelas coisas que vão passando muito tempo ou que não tem muita importância, não traz significado para ele, ele joga lá no limo do esquecimento. Nós todos somos assim, tá? Faz parte da função cerebral. Bom, aí nós temos alguns tipos de memória. A memória imediata é aquela memória que está relacionada a fatos recentes, de poucas horas ou de poucos dias. Às vezes até de alguns minutos. A gente pegou, viu alguma coisa, olhou aquela coisa e falou, esquece, nem lembra mais, né? Já passou, já foi para outro lado. A memória intermediária, ela está relacionada a fatos que a gente mantém durante semanas e meses. E a memória remota, não é aquela memória assim que tem longa esquecimento, não. Aquela memória remota, ela está relacionada a fatos antigos, do passado. É a base, essa memória é a base de nossas habilidades e procedimentos, como por exemplo, guiar um carro, tocar um instrumento e etc. Lembre sempre que a gente nunca aprendeu a andar de primeira, né? A gente demorou pelo menos uns 8 meses aí para poder aprender a controlar o cérebro, né? Controlar o equilíbrio do corpo, a controlar os músculos da perna, do equilíbrio, para passar um passo, passar outra perna. E todo aprendizado ele é assim, ele é demorado, tá? Ele vai criando uma estrutura de memória e ao ponto da gente poder desenvolver uma habilidade. Bom,
A outra parte das nossas aulas foi tratando, a gente terminou agora a parte de revisar a parte de cognição e agora a gente vai começar a revisar a parte de cores, de tratamento de cores. Por que a gente vai trabalhar a psicologia das cores, né? Porque muitas vezes a gente vê interfaces onde os projetistas abusam da combinação de cores, colocam coisas que não tem nada a ver, coisas horríveis. Eu vou ser sincero com vocês, a primeira vez que eu fiz um site, em 1994, tá? Surgiu a internet, no final de 94 vou fazer um site. E tinha um software muito interessante, que era um editor de texto, e quando ele abria, era um fundo preto, escrito com uma cor, um azul e um vermelho. Então parecia que o vermelho ou o azul ele saía da tela. Eu achei aquilo lindo. Aí eu peguei meu site e falei, o meu site vai ser símbolo, o nome dele vai ser símbolo. Eu peguei e fiz um desenho daquele jeito. Parecia lindo, mas não combinava de jeito nenhum. No final das contas, passou uns meses lá, eu peguei e tirei o símbolo lá. Mas parecia que era maravilhoso, né? Então eu abusei, no caso, né? Eu abusei da combinação de cores. Não tinha e talvez ainda hoje não tenha muita percepção para poder trabalhar com cores. No entanto, né? Também existem projetos harmônicos. Nós passamos para vocês um site onde vocês tinham o Paleton lá, que vocês tinham condições de comparar, né? Definir um grupo de cores e definindo as cores que se harmonizavam para, com facilidade, vocês construírem sites. Se vocês tiverem realmente dificuldades em trabalhar, aquilo lá é um excelente referencial. As cores, por que a gente estuda essas cores? Porque as cores, elas fazem parte do processo de comunicação. Ela pode facilitar ou pode prejudicar a resposta do usuário, pode influenciar na produtividade, na satisfação e na adoção do software que vocês vão utilizar. Tá? Então vocês devem se preocupar muito com cores. Uma das dicas que a gente comentou durante as aulas era primeiro você fazer um site preto e branco e depois você ir colocando as cores, tá? Por que um site preto e branco primeiro? Para você ter a certeza de que os elementos estão bem distribuídos, estão organizados. Depois você define a estrutura do teu site com cores. É muito prático. O uso adequado das cores permite unificar os elementos, distinguir elementos, chamar atenção no meio de um universo qualquer. Por isso que eu utilizo aqui nas aulas a caneta vermelha. Eu podia utilizar a caneta preta, mas a caneta preta, olhem, ela desaparece junto com as outras cores. A caneta verde, ela se confunde com o fundo. A caneta azul até que poderia ser utilizada também, tá? Mas o vermelho chama mais atenção, né? Então eu uso mais o vermelho. As cores também, elas causam um efeito psicológico e a gente viu durante as aulas o que cada cor traz de efeito psicológico nas pessoas. As cores também facilitam a formação de modelos mentais, então a gente pode utilizar evidenciando esses modelos mentais. Considerando ainda, tá, que a interpretação das cores é individual. Vamos lá ver as cores. Cadê as cores? O principal objetivo, então, é aumentar essa habilidade do usuário em perceber e processar a informação do site que você está definindo, do software que você está definindo. Esses objetivos, eles são atingidos quando facilmente o usuário detecta e discrimina os elementos na tela. Quando o uso dessas cores facilita a percepção, o reconhecimento e a interpretação de imagens e da informação. Aqui a gente tem uma perspectiva das cores, né? Então a gente estudou um pouco, viu as cores quentes, viu também as cores frias. A gente viu uma característica de cada cor dessas daí, o que elas representam,
qual o significado que elas trazem. A gente deu uma olhada nessas questões de combinação de cores. Por exemplo, olha que bom aqui, né? O amarelo junto com o azul. No entanto, o amarelo aqui com o branco fica um negócio meio esquisito. O azul com o vermelho fica um negócio meio esquisito, tá? O laranja com o branco já fica aqui legal, olha. Tá? O vermelho com o vermelho nem se fale. Olha só a minha caneta vermelha em cima aqui desse, não tem sentido nenhum, ok? Vamos aqui. Bom, e aí a parte de prototipação. Eu comentei com vocês que é importante vocês prototiparem. Vocês devem pegar as ideias e colocarem no papel. Foi assim que eu fiz o meu primeiro site, é assim que eu faço hoje em dia, quando eu tenho uma necessidade diferente, eu pego e vou, coloco no papel, tá? Faço o desenho, trago as ideias principais e coloco na definição final. Então, a prototipação, tá? O objetivo dela é oferecer ao usuário a experiência de passar por situações no sistema sem de fato a gente se construir um modelo definitivo. É usado para diversas finalidades, facilitar a comunicação com o usuário, reduz erros em projetos e ajuda a relembrar sempre os requisitos que são importantes. Para se fazer um protótipo, a gente não precisa de tecnologia, a gente pode fazer um papel, a gente pode fazer com trabalho de modelagem, com apresentações. O importante é que deve comunicar o que se deseja validar, deve sempre agregar valor. A modelagem facilita a análise de custos e deve ser bastante objetiva. Aqui a gente tem um tipo de tipos de protótipos, tá? Os protótipos de baixa fidelidade, os protótipos de alta fidelidade. Todos têm vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, nos protótipos de baixa fidelidade, a gente tem como desvantagem o baixo custo, mas tem como vantagem, o baixo custo, mas tem como desvantagem uma limitada verificação de erros. Assim como os projetos de alta fidelidade, eles têm uma funcionalidade quase que completa, mas em contrapartida ela tem um alto custo, tá? Tudo sempre assim, vantagens e desvantagens. Já estamos terminando. Esse daqui é um critério de avaliação de usabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Se vocês quiserem, é interessante dar uma olhada nele para ver como é que funciona. Tá? Onde ele tem esse monte de critério: presteza, agrupamento por localização, agrupamento por formato, e todos esses daí. São 18 critérios que agregam 194 itens. E aí a gente terminou a nossa revisão, gente. Nós esperamos que vocês tenham uma excelente prova, tá? O tempo nosso já está acabando. Nosso desejo sempre como professor é que todos os alunos tirem nota 10. E é esse o nosso desejo para vocês. Tenham uma boa prova, bastante sucesso, continuem o curso, terminem ele e tenham uma vida de prosperidade. Professora Sabrina, por favor, suas considerações finais. Nós agradecemos a participação de todos os alunos e os tutores, principalmente durante as questões nos fóruns. Agradecemos também os elogios que foram feitos às aulas e gostaríamos que fizessem uma boa prova. Isso. Se vocês tiverem ainda algumas perguntas, tá, vocês podem colocar lá no fórum. Eu tentei responder algumas 2, 3 perguntas, tá? E a gente está sempre disposto, tá? A gente está sempre disposto a poder colaborar com o sucesso de vocês. E é isso aí. Boa prova, sucesso e até uma próxima oportunidade.